Convidamos os irmãos em suas casas neste momento para participarmos do culto que é dirigido a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Cantemos do Inário, o hino 186, do culto, a hora chega. Vamos louvar a Deus numa oração, oremos. Gracioso Deus, ó Pai Celestial, em Tua presença nos encontramos nesta manhã tão agradável e fazemos assim porque o Senhor nos vocacionou, o Senhor nos ama, o Senhor tem prazer em receber o louvor, a adoração do Teu povo. Mesmo sendo uma adoração imperfeita, na mediação de Cristo Jesus, o Senhor a recebe. E queremos nesta adoração exaltar o Teu nome, queremos estudar a Tua palavra, queremos nos edificar espiritualmente, mas nós queremos agradecer-te, agradecer ao Pai pelos Teus feitos, ricos feitos em nosso viver. Louvamos-te pela saúde, pela preservação da saúde em meio às circunstâncias difíceis. Louvamos-te, ó Deus, porque achamos a cada dia evidências, provas da Tua presença, do Teu cuidado tão especial para conosco. Agradecemos-te então pela segurança, pela paz, pela proteção. Louvamos-te, ó Deus, por toda a Tua provisão. Agradecemos porque nós temos no Senhor a segurança necessária para enfrentarmos os desafios neste mundo. Agradecemos-te, ó Pai, sobretudo, porque o Senhor está conosco a cada momento em nosso viver. E queremos suplicar sempre a Tua presença, a Tua bênção conosco. Ajuda-nos, ó Deus, para que em tudo possamos estar objetivando a Tua glória e que as nossas realizações sejam também um testemunho do Teu Evangelho em nosso viver.
Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos obedientes à Tua palavra. Receba então a nossa adoração, o nosso louvor. Abençoe todas as casas neste momento que estão voltadas para este exercício de adoração, de culto dirigido a Ti, para que haja edificação espiritual. Receba a nossa adoração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, Senhor, quem entrará, do nosso cantar. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 9 a 21. O amor. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se,
Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, e se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. Vamos continuar em oração ao nosso Deus, oremos. Ó Deus eterno, Senhor poderoso, neste momento nos colocamos em oração na Tua presença e fazemos assim, buscando o perdão para os nossos pecados. Porque, de fato, entristecemos muitas vezes o Teu Espírito Santo. Muitas vezes desagradamos a Tua vontade no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar. Pelo que pedimos o Teu perdão mediante a confissão da Tua Igreja, mediante nossa confissão. E pedimos, conduza-nos em retidão, conforme a Tua palavra. Para tanto pedimos, ó Senhor, dá-nos o entender a Tua palavra, mas conceda-nos, ó Deus, a graça de termos sempre a vontade de obedecer a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, uma consciência real da necessidade de obediência à Tua palavra e dá-nos forças para andarmos em obediência aos princípios do Teu Evangelho. Assim estejas nos conduzindo, estejas fortalecendo as famílias do Teu povo, fortalecendo a Tua Igreja, dando, ó Deus, sempre uma visão mais ampla do reino de Cristo Jesus, para que sejamos súditos neste reino, numa prontidão de servir aos Teus propósitos. Então receba a nossa gratidão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar do Inário, hino de número 107, a primeira e a terceira estrofes. Vem Espírito Divino. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus para nossa edificação espiritual neste momento, conforme o profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei
coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, o nosso Deus é Deus maravilhoso. É um Deus tão elevado em seu ser, mas é o Deus que tem prazer em comunicar. Isto prova que Deus não é simplesmente uma força no universo. Deus é uma pessoa, porque Ele comunica. Quem comunica é pessoa. E a Bíblia nos revela assim como Deus é, um Deus que comunica. A exortação lida é Deus falando para o seu povo buscá-lo. O profeta responsável na comunicação da mensagem é o profeta Jeremias. Quantas vezes o profeta tinha buscado a Deus em oração? No capítulo precedente ao que fizemos a leitura, o capítulo 32, no versos 16 a 25, nós encontramos Jeremias fazendo uma oração. Mas Deus fala com o profeta para continuar e ainda estende esta mensagem ao povo, ao seu povo: invoca-me e te responderei. Invocar, então, não é uma sugestão, é uma condição, é uma ordem de Deus. Na verdade, irmãos, é uma ordem maravilhosa, mas é uma ordem. Na prisão, Jeremias, o profeta, revela a informação que só precisa pedir para receber. E então ele proclama o querer de Deus: invoca-me. Na continuidade do assunto que estamos tratando nestes domingos, sobre a oração, nós podemos aqui, conforme o ensino do profeta, observar inicialmente que Deus quer usar as nossas orações. É assim porque o reino de Deus é um reino de pedir. Não é possível viver no reino de Deus, desfrutar da comunhão com Deus, sem levar em consideração que o reino de Deus é um reino de pedir. É por isso que a soberba, a arrogância, não acha lugar neste reino, não tem lugar na presença de Deus, porque a arrogância, a soberba, não gosta de pedir, dada a sua prepotência, a sua autossuficiência. Mas a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, aos arrogantes, e o seu reino é um reino de pessoas que dependem e reconhecem tal dependência de Deus. Portanto, é um reino de pedir. No Evangelho de João nós lemos das palavras de Jesus as seguintes. Ele diz: se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
Irmãos, mesmo o Espírito Santo fazendo morada em nós, mesmo o Espírito Santo habitando em nós, e ter Ele já estabelecido a nossa comunhão vital com Cristo Jesus, ainda assim precisamos ter o santo cuidado que a sua palavra permaneça em nós. Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis. Ele diz: pois é a palavra que modela a nossa vida de tal maneira que as nossas orações sejam firmadas nas ricas promessas de Deus. Quando Jesus diz: se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis. Este "se" não é de dúvida, nem mesmo temos aqui uma condição, mas é uma afirmação de que a palavra já se encontra conosco. Assim, ele falava com os seus discípulos. Podemos lembrar da afirmação do reformador religioso João Calvino, que tratava da oração, e então disse: não há coisa alguma dentre as que o Senhor nos prometeu que não tenhamos também, disse ele, de pedir a Ele em oração. A ideia de muitos cristãos é que, se Deus já fez promessas de bênçãos, então não há razão alguma para nos colocarmos diante dele em oração de súplicas. Mas Jeremias, em suas palavras, como fizemos a leitura, nos ensina exatamente o contrário. O profeta ensina que Deus tem promessas de bênçãos, bênçãos que devemos buscá-las em oração. Tem razão Tiago em escrever na sua carta: nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Jeremias então diz: invoca-me e te responderei. Assim, irmãos, nós podemos ver que Deus promete responder nossas orações. Ele diz: te responderei, já certamente com bênçãos reservadas, porque diz: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu te mostrarei, diz o profeta, não somente bênçãos transitórias de valores terrenos, mas bênçãos espirituais, bênçãos que perduram por toda a eternidade. O escritor evangélico Douglas Kelly, escrevendo também sobre a oração, ele diz que Deus mesmo tem ordenado que as orações do seu povo comecem a liberar bênçãos predestinadas que não teriam sido, diz ele, concedidas, afinal, se as orações não tivessem sido feitas. Então, será que Deus está ficando, irmãos, com as mãos encolhidas para com o seu povo, a sua igreja, em nossos dias? Ou
A nossa arrogância não nos deixa ver o quanto dependemos de Deus em nossas orações. Tratar a oração com desprezo, tratar a oração com descaso ou como sendo algo de menos importância é desconsiderar o favor de Deus. Na verdade, é desprezar o próprio Deus. O mundo, em nossos dias, precisa de igrejas, mas igrejas que exercitam a oração. Ou então, a incredulidade, o materialismo, prossegue cada vez mais, avançando e dominando todas as coisas. O mundo precisa hoje de cristãos que oram, mas cristãos que oram com entendimento. Foi por isso que Jesus falou: se minhas palavras permanecerem em vós, orações sustentadas pelos princípios da palavra do Senhor Jesus. Ele diz: então pedireis. Estas palavras de Jeremias são palavras da prisão. Esta é a segunda vez que Deus está falando com o profeta na prisão. De fato, Jeremias é um profeta que serviu a Deus em meio a muitas lutas, perseguições, traições, sofrimentos, danos físicos, e estava preso na prisão por causa do seu próprio povo, mas Deus já havia falado com ele e volta a falar novamente ali na prisão com o profeta. Isto significa que Deus não abandona o seu povo, Deus não abandona seus filhos por estarem vivendo em dificuldades no mundo. Pelo contrário, Ele ainda multiplica os seus cuidados. Nesse tempo de isolamento por causa dessa pandemia que nós estamos passando, quanto, irmãos, a igreja tem como uma rica oportunidade de mostrar o seu poder fervoroso da oração dirigida a Deus. A igreja deve desviar, assim as famílias em casa devem desviar os olhos dos sofrimentos causados por essa pandemia e voltar mais os olhos para Deus e mostrar, sim, o poder fervoroso da oração a este Deus que é poderoso e que multiplica o zelo, o seu cuidado, a sua proteção para com o seu povo. A orientação de Deus, então, ao profeta para enfrentar os transtornos, não é outra oração, não é outra orientação, senão a oração. Ele diz: invoca-me e te responderei. Às vezes, meus irmãos, deixamos de receber bênçãos necessárias por resistirmos à prática da oração. O texto diz: clama a mim e te responderei. Deus tinha bênçãos reservadas para o seu povo, mas era necessário o seu povo voltar-se para Ele em oração. O quanto é enfático aqui a palavra profética: invoca-me. E é certo que Deus tem bênçãos
predestinadas também para o seu povo, para a igreja hoje. Mas bênçãos que jamais serão liberadas se não voltarmos para Ele em oração. Vamos cantar o hino 433, a primeira e quarta estrofes, Tua Vontade. Finalizando este culto, nós queremos ainda nos voltarmos a Deus numa oração, uma oração de intercessão, e quero orar em favor da nossa irmã Natalícia e seus familiares, parentes, não os conheço, mas temos a informação de que eles passaram por uma experiência difícil esta semana, passaram por um acidente, e também eu quero orar em favor do Joel, nosso irmão que está em tratamento da saúde. Orar também por Rivane, doutora Rivane, que esta semana falou que está fazendo exames e encontrou-se com a saúde debilitada e está também fazendo um tratamento por ela. Nós estaremos também orando. Vamos orar. Bondoso Deus, ó Pai Celestial, no final deste culto dirigido a Ti, queremos expressar-te a nossa gratidão. Agradecer, ó Deus, por Tua Palavra, pela eficácia da Tua Palavra, pela certeza de que esta Palavra é viva, é palavra pronunciada conforme a Tua vontade soberana, que chega aos nossos ouvidos em nossos dias, palavra transportada para os nossos corações, palavras que nos enchem de ânimo, de coragem, palavras de edificação, de construção do Teu povo. Nós adoramos o Teu nome, porque em Tua palavra o Senhor cria um livre acesso à Tua presença, para que por meio da mediação de Cristo Jesus, possamos assim sempre invocar o Teu nome, na certeza da disponibilidade da Tua vontade soberana em querer nos socorrer, em querer nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor, que nos atende dia a dia, e porque a Tua palavra nos assegura que o Senhor escuta a nossa oração, o Senhor responde a nossa oração. Assim revela também o salmista, e nós podemos ter esta certeza de que não estamos vivendo de forma aleatória neste mundo, mas temos como referência segura a Tua palavra,
que nos conduz a cada momento à Tua presença, onde nos refugiamos, onde temos assim a força que vem do Senhor para servir-te na realização dos Teus propósitos, vivendo neste mundo. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja neste lugar, a Tua igreja neste mundo, para que haja, ó Pai, um entendimento claro do valor deste meio de graça, a oração. Que a igreja saiba valorizar este meio de graça, que a igreja possa andar sempre no centro da Tua vontade, em comunhão com o Senhor. Neste momento, queremos orar em favor dos irmãos, famílias que estão passando por dificuldades. Os parentes da nossa irmã Natalícia, não os conheço, mas passaram por dissabores, o acidente de automóvel nesta semana. Estejas, ó Pai, consolando, confortando, animando, encorajando aquelas vidas, dando-lhes, ó Deus, uma visão cuja perspectiva é maior, uma visão centrada no Teu poder, no Teu amor, nas Tuas misericórdias, e socorra-os neste momento de dificuldade também. Oramos em favor do Joel, o nosso irmão, que está em tratamento da saúde. Alcance a ele com a Tua graça, suprindo a cada dia, restaurando-lhe a saúde. Oramos também em favor da doutora Ribânia, nossa irmã. Estejas com ela no seu tratamento, fortalecendo-lhe a saúde, viabilizando, ó Deus, todo o procedimento desse tratamento, para que possa ser compatível ao que ela necessita, para que ela possa encontrar-se bem e ter muitas alegrias em sua casa, em seu lar, com a família, com o Teu povo. Assim fica conosco, abençoe todos os lares, cada casa neste isolamento. Alcança assim os Teus filhos com Tua graça, com Teu poder, com as Tuas misericórdias, pois oramos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, paz seja com todos, e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.